Deve haver um lugar dentro do seu coração onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor. A meu ver, a sua maior obra foi o exemplo de dignidade, o exemplo de honradez, de fraternidade e de amor. Este influencia gerações e fica conosco por todo sempre. Muito obrigado, Divaldo Pereira Franco. Nós temos um grupo o primeiro que começou a realizar esse evento, e ontem à noite eles estavam conversando. Falei, não me atrapalhe, eu estou no cinema, e mandei a foto. Você está vendo de volta de novo? Eu falei, tô. Quem não foi não precisa mentir. Quero saber quem foi ao cinema ver Divaldo. Uau! Tem gente que não foi ver, tem amigo que não foi ver ainda. Então, queria colocar na tela para vocês o trailer do filme para quem não foi. Mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida. Seu ridículo, porque eu jamais aspirei a determinadas projeções sociais e sempre as evitei. Por fim, eles me demonstraram que através de uma película dessa natureza poderia projetar não a minha imagem, que é secundária, mas que é possível ser feliz, fazer o bem, que é muito fácil, e contribuir de maneira direta em favor da educação social, de uma sociedade mais bela, de uma sociedade mais harmônica. Então eu cedi, mas amigos que já o assistiram foram unânimes em dizer que a mensagem corresponde aos ideais de beleza, de fraternidade e de construção do mundo melhor. Então, eu me sinto muito feliz por poder ser instrumento dessa proposta de alegria e de vitórias, porque a minha existência foi marcada e é por muitos desafios. Você já nasceu um médium, agora precisa se tornar um verdadeiro espírita. Já entendi que ele não nasceu para ser só meu. Esse menino nasceu para ser de todo mundo. Então essas e outras cenas fizeram-me volver a um passado já distante, mas no qual eu aprendi a segurança para viver o presente e o futuro certamente menor, já que estou no crepúsculo, que a divindade ainda bem vai conceder. Mas com a chegada de amigos jovens à Mansão do Caminho, eles me convidaram a ir a voltar ao cinema. E eu gostei muito de voltar. Me senti tão animado e para mim agora era um mundo novo. A cinematografia evoluiu bastante. Fazia mais de 30 anos. Então eu fui assistir não mais o desenho animado do tempo em que eu era jovem, mas a ultra técnica agora de apresentar películas fantásticas.
Eu peço a Deus todos os dias que me dê uma única oportunidade para tocar seu coração. Quem se dedica a enxugar a lágrima do outro não tem tempo para chorar. Isso é técnica de marketing, quer ver? Quem vai ver o Divaldo de novo? É marketing. Na história da humanidade, muitos homens passaram fazendo a diferença. Eu poderia começar a falar vários nomes a partir de Jesus e até antes de Jesus que fizeram a diferença na vida desse planeta. Mas com certeza, entre eles, um que marcou e marca até hoje, inclusive marca a vida do Divaldo também, é São Francisco de Assis. Louvado seja, meu Senhor, pelo nosso irmão no templo. Louvado sejas, meu Senhor, por nosso irmão no templo, que nos cura todas as feridas, que nos ensina a termos forças para enfrentarmos as adversidades, a sermos vigilantes com a vaidade, a tomarmos cuidado com as homenagens. O irmão tempo é nosso amigo e ele nos modifica durante todos os seus ciclos. E ai daqueles que não aproveitarem os girar dos seus ponteiros para procurar a sua reforma íntima, a sua constante modificação, com a consciência de que tudo aqui é passageiro. Meus irmãos, quando o tempo passa, eu me pergunto, o que é que eu fiz pela paz? O que você tem feito pela paz? O que podemos fazer pela paz? Para pregar a paz é preciso ter a paz dentro de você. E o nosso irmãozinho Divaldo tem pregado sobre a paz de forma muito tranquila e muito bela. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Eu quero lhe confessar uma coisa, meu irmão. Sempre que eu sinto saudade de nossa irmã Clara, eu logo sei onde encontrá-la. Basta ir em sua direção, que lá ela estará na pessoa de Joana. Meus irmãos, eu sonho com novos franciscos, contemporâneos de nosso tempo. Franciscos de camiseta e de calça jeans, de sapato e chinelo de dedos, a andar sobre as nossas ruas, construindo um mundo novo, renunciando a tudo, menos ao ideal de amar. Eu sonho com Francisco, pastor, padre, sorveteiro, faxineiro, advogado, juiz, motorista, médico. Francisco negro, branco, jovem, criança, mulher, índio. Meus irmãos, sigamos o exemplo do irmão Sol e da irmã Chuva, que não procuram saber a quem estão favorecendo, iluminam, aquecem e refrescam a todos, sem distinção. Nós não podemos dar mais valor às moedas do que para as pedras. Meus irmãos, nós não podemos deixar que os bens terrenos nos impeçam de expressar a nossa real essência espiritual. Não que os bens terrenos em si ofendam, mas é que nós não aprendemos a utilizá-lo. Eu não posso vestir capa e túnica enquanto meu irmão do caminho anda nu. Mas também, se você não tem interesse nos bens terrenos, não obrigue os outros a fazerem o mesmo. Respeite as ideias que
Deste modo, Deus vai te abençoar e o seu coração será um coração de luz. Por exemplo, uma religião não tem direito de sufocar a outra, nem de menosprezar quem pense de modo contrário. Os conceitos de Jesus de Nazaré era a religião do amor. A verdadeira religião é aquela que te faz melhor. A verdadeira religião é aquela que trabalha pelos sentimentos no templo do seu coração. Todas as religiões são raios do mesmo Deus, a fim de despertar em nós a nossa natureza divina. A melhor das religiões se chama respeito. Quando respeitamos o pensamento do outro, tornamos o mundo um pouco mais humano, mais melhor. Meus irmãos, São Francisco de Assis amava a pobreza. Então amemos a pobreza, mas não a inércia. Amemos a pobreza, mas não a sujeira e a miséria. Amemos a pobreza, mas não a ignorância. Todos nós temos direito a um teto, o direito de passear, de viajar, de trabalhar, de namorar, de nos confraternizarmos em família, mas esse mesmo direito abre à nossa frente um roteiro de deveres que muitas vezes nós esquecemos de cumprir, que é o trabalho honesto, a educação diária, a disciplina constante, o direito da paciência, de respeitar a mãe natureza, de amar os animais que são nossos irmãos, de silenciar, de ouvir aquilo que não desejamos sem revolta, de falar sem ferir quem quer que seja. Meus irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês. Que abençoe o nosso irmão Divaldo, que tem sido um apóstolo incansável do Cristo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Senhor, fazei um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu possa levar a fé. Onde houver o erro, a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve um pouco de alegria. Onde houver trevas, que eu possa iluminar com um pouquinho da vossa luz. Ó Mestre, amado Jesus, fazei com que eu procure muito mais consolar do que querer ser consolado. Que eu procure muito mais compreender do que querer ser compreendido. E que eu procure muito, muito mais amar do que querer ser amado. Porque quando damos, recebemos 100 vezes mais. Quando perdoamos, somos perdoados 70 vezes 7 ou mais. E quando morremos para nós mesmos, em favor do outro, é que nascemos e renascemos e nascemos quantas vezes nos forem necessárias, conforme a misericórdia infinita do Deus que nos ama. Paz e bem a todos. Houve um pedido para que a gente, na abertura, desse um passe de 3.350 pessoas no nosso palestrante. Nós juntos vamos cantar para ele. O pessoal falou, não comece, não apresente ele sem isso. Vocês que vão cantar para ele, hein? Vai! Não sei dizer
Dentro da ideia família espiritual, nada acontece por acaso. Todos nós que estamos aqui sentados, esperando a fala do nosso irmão, estamos aqui por um motivo que nos aproxima. Somos todos um só. E queremos agradecer grandemente a espiritualidade que já está presente, embalando os nossos corações, enquanto nós cantamos por igual. Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho amor maior. Como é grande o meu amor por você. Mais uma vez para acabar juntos agora. Mas como é grande o meu amor por você. Com vocês, Divaldo Pereira Franco. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham pela internet, pela TV que nos transmite nossos votos de muita paz. O emérito filósofo latino teve a ocasião de dizer que a história é a pedra de toque que desvela a verdade. E mais tarde, Mohandas Karachagandhi asseverou que, se o único homem alcançasse a mais elevada qualidade de amor, isto seria suficiente para neutralizar o ódio de milhões. Nesse ínterim, no século XVII, Lord Bacon, fazendo uma análise da necessidade de separar a religião da ciência, estabeleceu que uma filosofia profunda leva a mente do homem à religião do amor, mas uma filosofia superficial leva o ser humano à negação. A história, sem dúvida, é um amontoado de fatos que faz a civilização e a cultura. E é natural que ela represente a experiência multimilenar do processo antropossócio-psicológico desse ser que, de uma maneira modesta, na intimidade das águas profundas dos oceanos, há 2 bilhões e 400 milhões de anos, chegou à estrutura de ser hoje não mais o Homo sapiens sapiens, porém o Homo virtualis, o homem das percepções da energia,
Abandono de matéria que o processo da evolução impôs, ele chega neste mundo para realizar a conquista da inteligência artificial. E os grandes enigmas do cosmos, lentamente, foram interpretados pela ciência, pela tecnologia, que vem proporcionando a milhões comodidade, enquanto a miséria arrasta bilhões pelos escoadouros do sofrimento, do anonimato e da degradação. É necessário que neste momento em que os nossos pensamentos alcançam as estrelas e interrogamos a respeito da probabilidade de vida em outros sistemas solares, pensemos na preservação e na vida que temos diante de nós. Se não tivermos condições para nos amarmos proximamente, como poderemos atrever-nos a sonhar com o decretado amor universal? É imprescindível, portanto, que realizemos a viagem mais difícil da sociofilosofia humana, a viagem interior, a busca do si profundo, como assevera com muita propriedade o extraordinário pai da psicologia analítica, Carl Gustav Jung. Mais do que nunca, temos a necessidade de autodescobrir-nos para podermos encontrar a plenitude, a felicidade. Allan Kardec, o extraordinário codificador da doutrina espírita, havia percebido essa necessidade há 150 anos, quando ele teve a ocasião de interrogar os espíritos, conforme lemos em o Livro dos Espíritos, a questão 919, qual o método mais eficaz para ser-se feliz neste mundo e superar-se as más inclinações? A resposta que o mundo espiritual deu é de uma atualidade psicológica que constitui o melhor processo preventivo psicoterapêutico para a saúde, para a felicidade. Respondeu um sábio da antiguidade, já vos disse: conhece-te a ti mesmo. E como essa questão é multimilenária, foi apresentada por Sócrates, que teve a ocasião de auri-la em um pórtico no templo de Delfos, 400 anos antes de Jesus, a moderna proposta da psicologia libertadora, a ideia, a busca da viagem interior. Nós somos aquilo que herdamos de nós próprios. Nós estamos na argamassa celular, mas não somos o corpo, porque temos uma origem que precede ao corpo e que sucede à disjunção celular. Mais do que nunca, estamos necessitados de sublimar os sentimentos e viajar na proposta de Gandhi, experimentar o amor nas suas mais variadas expressões. Amor, que é uma palavra mágica que o homem de Nazaré teve a coragem de pronunciar. Se fizermos uma análise histórico-recordativa dos grandes gênios da humanidade, observaremos que falaram como Siddhartha Gautama a respeito da compaixão, que falaram das vidas sucessivas como Krishna, tiveram a oportunidade de escrever nas páginas do pensamento, da religião, da filosofia, os mais belos poemas. Mas Jesus enunciou uma palavra que é a síntese da sua doutrina e de que temos uma necessidade tão premente
que nos faz falta como o oxigênio para manter a vida fisiológica. Essa palavra é o amor. A mim me fascina. Moisés desce do Monte Sinai, trazendo o decálogo, e apenas se refere ao amor a Deus, ao amor aos pais. Se nós buscarmos os mais notáveis construtores de civilização, observaremos a preocupação do poder, do totalitarismo, da escravocracia. Mas Jesus arrebata-nos, dizendo-nos que feliz é quem ama, que só há uma resposta para o grande problema da humanidade. Noite de inverno de céu transparente e vemos as estrelas fulgurantes. Podemos dizer, aquela é Betelgeuse, ali está Alcíone, ali está o Cruzeiro do Sul com a sua estrela de primeira grandeza, porque as estrelas são como as mulheres. É pelo seu brilho que se sabe a idade. Quanto mais brilham, mais jovens. 11.000 graus centígrados. À medida que empalidecem como o sol, se tornam estrelas de quinta grandeza. Depois, estrelas anãs e desaparecem. E diz ele, nós olhamos e dizemos, meu Deus, eu vejo milhões de estrelas. Primeiro engano. Somente são vistas a olho nu 5.000. Bem, 2.500, porque as outras 2.500 estão do outro lado. Se alguém duvidar da saída, tente contar. Mas bem, acontece que se nós usarmos um pequeno aparelho, nós poderíamos ver com o binóculo 15.000. Mas se nós usarmos o telescópio doméstico, podemos ver 150.000. Se usarmos o telescópio de Monte Palomar, na Califórnia, podemos ver 20 milhões. Mas se nós usarmos esses notáveis engenhos astronômicos em volta da Terra, podemos ver aproximadamente 6 bilhões de galáxias. Sendo que a nossa galáxia é uma galáxia pobre de terceiro mundo, nós estamos lá. Tem apenas 200 bilhões de sistemas solares. Então nós ficamos extraordinários e perguntamos como pode a gravitação universal manter o equilíbrio desses astros, aproximadamente 6 bilhões de galáxias do universo, cantando as glórias de Deus. Então o Dr. Clécio Morrison pede que nós façamos uma viagem e coloquemos a mão na cabeça, desdobrados, e nós tocamos 100 bilhões de neurônios encarregados da nossa vida, de tudo que somos, com a peculiaridade de célula especial. Quando morre, não se repete. Ou no grande fenômeno da sua divisão, na mitose, na cisciparidade, eles morrem. Hoje, a neurologia demonstra que há pequenas ilhas que se repetem. E então nós ficamos fascinados com esse corpo que a natureza mental, universal, elaborou. 150.000 quilômetros de artérias, veias e vasos em um circuito autossuficiente. O maior laboratório de química que se conhece, porque produz tudo o que necessita. Nós tomamos uma picada de alfinete e destruímos milhões de capilares que se repetem. Tomamos um corte, vem a hemorragia e de imediato o sangue joga um tampão de coágulo para evitar o que ocorre com os hemofílicos. E a vida é poupada. Então nós ficamos a meditar, meu Deus, como é que o neuroblasto, uma célula fecundada, acabou de ser fecundada, ela é o gameta masculino, o gameta feminino, e agora viaja suavemente pela trompa de Falópio na direção do útero.
Ali está um corpo como o meu, uma célula. 300 bilhões de células constituídas e todas elas diferentes. Porque eu planto a semente da laranja, mas eu não como saputi, nem tiro jaca da laranjeira. Mas aquela célula vai me dar marfim para os dentes, vai me dar um baço especial, vai me dar a glândula hepática encarregada das emoções, da digestão, vai me dar todas essas variadas, mais de 100 espécies de células individuais. As células das unhas que crescem, mas a polpa do dedo não cresce também. É peculiar. Por que o cabelo cresce e o couro cabeludo não? Era natural que tudo crescesse, já que é um mistério. Não, uma fatalidade biológica. E quem fez a fatalidade biológica? Como é que o dente sabe que tem que ir para a boca e não para o dedo do pé e a unha para a boca? Como é que nós podemos ter na língua 5 milhões de corpúsculos gustativos que nos dão a sensação do calor, do frio, do paladar? E como é que este estômago é tão fascinante? Um biólogo esteve me explicando o aparelho digestivo e ele disse assim: Divaldo, nosso estômago é um laboratório tão caprichoso que você pensa agora no churrasco. Bem, amanhã é domingo, o churrasco. Essa tentação demoníaca de quem gosta de carne, aquele cheiro que nos invade e logo nós temos no aparelho gustativo a saliva. A saliva está preparada para a digestão da carne. Mas aí eu me lembro que ultimamente eu sou vegetariano. E agora me lembro de uma linda abóbora. O estômago joga fora tudo aquilo que preparou para a carne e se prepara para a abóbora. Mas eu digo, não, a abóbora é muito pesada, eu vou comer uma salada e tal. E ele diz, mas eu não aguento com esse cara. E aí se prepara e vai mudando. Mas como? Fatalidade biológica. Mas por que não erra? Porque quando erra, há uma causa ético-moral, a consciência. Porque tudo isso é regido pela consciência. O ser é a consciência. Mas o que é consciência? A biologia havia destacado que o ser humano é alguém que tem 5 características. Todos nós as temos. Primeiro, a personalidade. Segundo, o conhecimento. Terceiro, a identificação. Quarto, a consciência. Quinto, a individualidade. Em páginas muito rápidas, a personalidade é a aparência, é o que nós projetamos. A palavra vem do grego persona, máscara, que os atores usavam no teatro. Todos nós somos mascarados, um pouquinho, mas tem alguns que são só máscara, são terríveis. Então eu tive isso antes da eleição, que depois eles tiram a máscara. É uma coisa curiosa. Pois bem, a personalidade é muito peculiar a todos nós, porque quando nós queremos conquistar uma pessoa, meu Deus, a gente fica um anjinho. E então a pessoa se apaixona, todos nós nos apaixonamos pela aparência. Quem quiser se casar, fique primeiro um mês comendo sal com o indivíduo, masculino ou feminino. Aí, a partir de um mês, a máscara vai desmanchando, porque ela é de cera. Ninguém aguenta ficar mascarado o tempo todo, faz muito calor, e a pessoa se revela, vai ficando irritado, um pouquinho impaciente. Já conquistou, agora no seu trabalho, é aí que perde. Depois de conquistado, difícil não é conquistar, é manter. Daí tem que ser autêntico. E Jung fala do ego, do self, como sendo as características básicas. Então, esses 2 pontos, nós temos que fundir máscara, realidade, espírito, e fundir ser uma pessoa gentil, por dever, nem sempre somos, mas o nosso self, o eu que nós somos, leva-nos a ser gentis. Então, todos temos personalidade, todos temos conhecimento. Até as pessoas brutas, eu não sei nada, conhece a própria ignorância, é um conhecimento. A identificação.
Então tem aqueles que ficam aqui com Palmeiras, com os Santos. Eu sou do tempo, meu Deus, que os Santos dos Santos era o máximo. De Pelé, garoto dos Santos, éramos apaixonados. E quando eu fui à Índia, a primeira vez, e encontrei casualmente um menino, Tamar. Esse menino olhou para mim e me disse assim: você quer ser meu pai? Eu disse: mas eu gostaria, mas eu moro em outro país. E ele perguntou: Itália? Ele disse: não, Brasil. Ah, e Pelé? Eu disse: não sei. Está em Santos. Foi naquela época do 1000º gol que deu tanto orgulho ao Brasil. E agora não consegue nenhum golzinho, nem de compaixão, nem de misericórdia. Mas bem, coisa fascinante é a identificação. Nós nos identificamos, nos estimamos e nos amamos por afinidade. A quarta característica é a consciência. O que é a consciência? A psicologia teve dificuldade imensa de definir a consciência. Foi Jung que, por volta de 1950, ele disse, ipsis verbis, eu senti que uma mão pegou o meu cogote, levou-me a escrever como se fosse o espírito. Ele era materialista. E eu escrevi sem cessar, 3 noites e 3 dias, um pequeno livro. O livro A Resposta de Jó. Jó, o personagem mitológico da Bíblia. E então, aí nesse livro grandioso, que eu considero uma obra de fôlego, e é um opúsculo, ele diz assim: o momento de consciência é aquele quando o ego toma conhecimento dos conteúdos psíquicos. Isto é, quando nós temos o discernimento do que fazer, quando podemos e quando devemos fazer. Na maioria das vezes, nós somos inconsequentes. Desejamos fazer uma coisa e fazemos-la, mas não era a hora, não era o momento. Outras vezes é o momento, mas nós não temos as condições. Daí nós temos que possuir o conhecimento dos nossos valores. E a nossa consciência, que é infinita, cada um de nós tem um nível de consciência. A psicologia, desde Pedro Ouspensky, um grande psicólogo, discípulo de Gurdjieff, estabeleceu, ao lado de Emílio, um grande psicólogo cubano, ele estabeleceu que a consciência tem vários níveis, por isso nós somos tão diferentes. O nível de consciência de sono. Pessoas que bastam comer, dormir, fazer sexo. São pessoas suínos. Comeu, dormiu, fez sexo, está contente. Não tem preocupação, mas é o nível natural. É o nível de evolução, consciência primária. De repente, a pessoa tem uma consciência desperta. Ela, mas eu tenho que ser útil. Vamos dizer, se ela é católica, ela cumpre os deveres da igreja. Se ela se faz espírita, ela aplica passe. Da primeira fase, ela toma passe. Aquelas pessoas que adoram o passe, como certos beatos adoram hóstia. Tomam passe, mas não passam daí. É só o passe que não passa. Então vem agora o terceiro nível de consciência. A pessoa se dá conta que está numa máquina. Não é uma máquina. Está numa máquina que a consciência controla. A primeira função da máquina é intelectiva. Nós todos, dentro da normalidade, pensamos. Então, nós temos que desenvolver a inteligência, educá-la, fazê-la crescer para ter uma vida cômoda, saudável. A segunda função da máquina é emotiva. Todos nós temos emoções. Alguns não, são esquizofrênicos. Alguns demais são patológicos. Eu tenho uma amiga espírita, fantástica, mas é a pessoa de maior emoção que eu conheço. Oportunamente, desencarnou o marido de uma amiga nossa, dela e minha. E então a amiga estava no velório e cada qual que chegava perguntava de que morreu. Já notaram que ele pergunta isso? Não deve, porque ele está matando a viúva. De que morreu? Ela tem que contar a história toda, mas a gente não está interessado. É só uma formalidade social. E ela disse: eu estou cansada, você espírita, venha me ajudar. E minha amiga, quando soube que o marido da amiga morreu, já começou a chorar. Tomou banho chorando, pegou o carro chorando,
viajou até o cemitério chorando, entrou na capela chorando, debruçou-se sobre o cadáver chorando. E quando ficou exausta, levantou a cabeça, olhou, não conhecia ninguém. Olhou para o morto, não era o morto dela. Ela então saiu. E aí é que ela se deu conta que havia várias capelas, até que achou o nome dele. Ela entrou e a viúva veio, chegou nos braços. Querida, você não chora? Não, já chorei o morto errado. É algo que merece reflexão. Nós temos que manter as nossas emoções em nível de saúde. Temos que chorar, temos que sorrir. Eu conheço alguns espiritistas mal informados que dizem às pessoas que viram morrer seus entes queridos: não chore, chore. Se eu morrer e ninguém chorar, eu vou ficar com raiva. Meu Deus, pelo menos chore de alívio, eu já me livre dele. Chore, não se revolte, isso é outra coisa. Mas quem é que pode sentir saudades sem o sal das lágrimas? Quem pode evocar momentos belos na terra, ou doloridos, sem algo que nos comprime o peito? E nós podemos chamar a emoção da nostalgia, da angústia, que é saudável, porque se nós recalcarmos, vamos transformar num conflito existencial e mais tarde nós teremos um fator depressivo. Quanta gente na idade adulta vivendo os conflitos de uma infância castradora, de um pai severo demais, de uma mãe negligente, de uma família que se não respeitava, das castrações. Quantas vezes a criança mente para agradar os pais, que são intolerantes? Ela aprende a mentir, a defender-se. São mecanismos do período lúdico da criança. Então, nós necessitamos de desenvolver as emoções. Eu mesmo hoje estou imensamente feliz e quero agradecer, emocionado, ao carinho da cidade, que me honra sem o merecer. Eu reconheço os meus limites, a minha pequenez, e estando no crepúsculo, vejo melhor do que nos ardores da juventude. E espero que neste crepúsculo não se apaguem as luzes do discernimento e eu possa manter a alegria de viver e de partir. E aceito de todos os corações o carinho, a ternura, o estímulo, mas nenhuma homenagem. Sou um pobre viandante da estrada da evolução, que encontrou naquele homem de Nazaré a certeza da imortalidade e fico a disseminar que ninguém morre. A vida é permanente. Eles voltam. A minha avó voltou a me visitar quando eu tinha 4 anos. A minha mãe desencarnou em 1972 e me visita diariamente. Sustenta-me nas horas da amargura. Sim, aqueles a quem amamos ajudam-nos. Aqueles com os quais geramos animosidades tentam perturbar-nos. A morte não transforma demônios em anjos, de pessoas em santos. Cada um desperta conforme dorme. Cada um no além desperta conforme adormeceu. Então agradeço penhoradamente a ternura e a bondade de todos que me honram com a sua presença. Isto sim. Nesse momento, nós temos que manter a emoção, chorar, mas não desesperar. Porque a saudade, disse um grande filósofo inglês, Stevenson, a saudade é a presença do ser ausente, é a ausência do ser presente. Então nós temos saudade. Mas a terceira função dessa máquina é a do movimento. Nós temos necessidade de aprender a caminhar. Eu sou do tempo em que se caminhava o braço direito com a perna esquerda e vice-versa. Mas agora com as academias, com o culto ao corpo, a pessoa às vezes tem bíceps tão largos que caminha parecendo um chimpanzé de praia, né? E às vezes o silicone modela tanto que a pessoa tem que caminhar voltada para trás. E então o conforto vem atacando a nossa coluna vertebral. Porque quando eu era criança, eu dormia numa cama de tábua. O colchão era de capim. Mas como eu sou o 13º,
Naquele tempo nós herdávamos a roupa, o livro, a cama, herdávamos tudo. Eu herdei as roupas de meus irmãos, eram 8 homens, eu era o número 8. E quando a roupa chegava em mim, eu não sabia qual era o tecido original de tanto remendo que minha mãe colocava. Minha mãe foi a primeira estilista desses jeans rasgados. Foi ela, porque ela sabia seduzir, fazer tudo. Mas o progresso apresentou um dia um tal colchão de mola. E quem não tivesse colchão de mola era ralé. E todo mundo comprou mola, mas as molas quebravam e aí dava um jeito. Aí surgiu também hérnia de disco, hérnia de mola, da postura. E aí nós fomos aperfeiçoando, e os colchões ortopédicos, as cadeiras ortopédicas. Meus amigos, numa vida como a minha longa, eu tenho cada experiência. Eu fui convidado a visitar um casal amigo. Eles eram pobres, como eu, mas ficaram ricos, porque o Brasil tem esse mistério. Aproveita pobre, acorda rica, casualmente. É uma coisa fantástica. E então me convidaram a jantar. E eu não tenho tempo para jantares, mas eles insistiram tanto que, para ser cortês, eu fui. E não estava acostumado com a mesa francesa. Imagine que enquanto jantávamos tinha um homem tocando violino, e tinha um maître, e tinha um garçom. Eu, quando vi aquilo tudo, eu digo, o que é que eu vou fazer? Eu vim comer ou vim ao Teatro Municipal? Foi uma coisa. Não lhes conto os detalhes, porque é muito hilárico. Mas quando terminou, depois de uma tragédia, terminou, o meu amigo disse, agora passemos à sala do café. Casa de rico tem sala só para o café. Então eu fui elegante, assim, emocionalmente bem. E esse Divaldo, eu estive em Miami Beach e comprei uma cadeira do papai. Lembram, né, do tempo da cadeira do papai, aquela cadeira horrorosa. A cadeira do papai. E ela é ortopédica. Você senta, ela se acomoda em você. Você senta para mim, por favor. E eu cometi o crime de sentar. Sentei na tal da cadeira. E ela foi abaixando, os joelhos foram subindo. Daí a pouco os joelhos estavam embaixo do queixo. Na postura mais incômoda que pode imaginar. Os braços foram e envolveram-me. E eu fiquei preso. Aí lá veio um garçom com a bandeja e café. Eu sou café e nómano. Quando ele chegou junto, eu estendi o braço, mas a cadeira não deixou. E ele, de propósito, não se aproximou. O senhor aceita café? Sim. Não, muito obrigado. E eu olhei para ele com um olhar de ternura. Daí a pouco a cadeira tinha outra finalidade. Dava massagem no pulmão. E eu sinto cócega. E se alguém aí fizer assim, eu já... Daí. Eu então dei um salto. Ela me apertou mais. Dei outro salto. Ela me apertou mais. Aí eu fiquei, olhei para o meu amigo. Ele disse, você está bem, Bruna? Pelo amor de Deus, salve-me de tanto conforto. Ele me arrancou da cadeira. Eu olhei para a cadeira e falei em latim, vá de retro, Satã. E nunca mais estava uma cadeira confortável. Essa a nossa. Então nós fomos, com esse excesso de conforto, perdendo a maneira de caminhar. E agora nós temos hérnias, temos problemas de movimentação que está prevista no campo do corpo. A quarta função da máquina é exatamente a função do instinto. Todos temos instintos. E eu reagi pelo instinto. Alguém pisa no pé e dá um empurrão, pelo instinto. Pisa na pata do cão, ele morde. Do cavalo, ele escolceia. Nós teremos que educar os instintos e passar a razão. Não reaja, haja. Eu fui funcionário público, tive essa alta honra, funcionário público. Ganhava muito bem, funcionário público. E um dia eu vi um sapato numa vitrine, marrom e branco, delicadíssimo. E eu me apaixonei pelo sapato, mas era caríssimo, eu não podia comprar. Mas o homem me propôs uma prestação. Meu pai era do século XIX, ele achava que dever era uma desonra. Era uma desonra. Se ele estivesse vivo hoje, ele morria de desonra.
E então ele disse, olha, eu posso dividir ele 3 vezes. E eu concordei. Comprei o tal do sapato de pelica marrom e branco e levei para casa. E sabe que a grande função de uma coisa nova é mostrar aos outros, né? E pirraçar os outros. Mas o sapato botou na miséria, porque eu tive que comprar um par de meia de seda marrom para combinar. Uma calça marrom para combinar. Um cinto marrom para combinar. Uma camisa marrom e branco. Só faltei não sei o que. Fiquei na miséria total por causa do sapato. E um dia de domingo, eu calcei o sapato. Eu me fantasiei de tudo novo e disse, vou passear numa rua elegante de Salvador. Era a Rua Chile. A gente passeava para lá, para cá. Como em São Paulo era muito comum a Rua Direita, meu Deus, quem não passeou na Rua Direita não era paulistano. E então, mais pobre quando cai, ou quando você vive, cai para frente. Só vai para frente quando cai. Eu, ao invés de entrar no ônibus elegante, entrei no ônibus periférico. E ao invés dele ir para a cidade, ele foi para a periferia. Aí entrou alguém carregando um porco, entrou alguém com carne. E eu imaginei alguém pisar no meu sapato. E estava em pé. Eita, o homem montanha. Eu digo, ele vai pisar no meu pé. Intuição. E ele veio andando e eu recuando. Até não poder recuar mais. Fiquei no estado deplorável, ele veio e baixou 120 quilos. Eu chorei, não da dor, mas do moral. Estava pisando no meu sapato. E tive vontade de dar nele uma boa cotovelada. Eu já era espírita, mas me veio essa tentação demoníaca. Dar uma cotovelada. Mas ele era enorme. Eu então agi pela lógica. Bati no ombro dele e disse assim, olá. Ele olhou para mim, um rosto deformado, e disse, você não está sentindo uma coisinha fofa embaixo do seu pé? Eu disse, estou. Seu meu pé. Tira sua pata de elefante de cima do meu pé. E ele tirou com tanta raiva que o salto do seu sapato achou de rasgar a parte branca do sapato. Aí eu chorei dobrado, né? Por causa do sapato. Mas a vida é peculiar. Eu saltei e estava com raiva. E na cidade de Salvador, a Bahia é o lugar dos preceitos, das tradições. E nós temos esse gesto. Você me paga. Quando ele faz assim, você me paga. É uma jura, assim, um pouco da máfia, a máfia baiana. Eu desci quando eu estava seguro cá embaixo, eu olhei para ele e corri e me salvei. Então, eu mandei consertar o sapato, fizeram câncer no rosto do sapato, a cicatriz, e eu tive que gastar o sapato. Mas eu já atendia pessoas, e estava um dia atendendo, uma fila muito grande, os benfeitores ao lado, explicando, ajudando. Quando eu olhei, o homem na fila. Eu digo, meu Deus, ele descobriu o endereço e veio comprar. Então eu fiquei, e ele foi chegando, eu fui abaixando a cabeça. Quando ele chegou, ele era um jovem de 40 anos, ele disse assim, seu Divaldo, eu vim aqui pedir uma caridade. Graças a Deus, Pai Nosso que estás no céu. Aí eu levantei a cabeça para ver se ele me conhecia. Não me conhecia. Que bênção ele ser assim, um pouco boçal, não me conhecia. Eu então, alegre, disse, pois não, eu queria caridade. Seu Divaldo, eu estou com minha esposa, tomada por uma força demoníaca. Ela está amarrada a cordas. Eu trabalho nas docas, olha com que eu fui tropeçar. Nas docas, tenho 2 filhinhos. Então eu a deixo amarrada no quarto e deixo os meus filhos no outro e vou trabalhar. Então eu já estive no candomblé, já estive no médico, não há jeito. Ela tem que ficar despida e amarrada. O senhor pediria aos guias espirituais, qualquer coisa, me diria qualquer coisa. Então eu disse assim, olha meu irmão, se você tiver paciência e esperar eu terminar, eu irei lá com você. Eu tenho aqui um amigo que me acompanha e nós iremos visitar sua mulher. Então aquele homem montanha chorava discretamente e eu sentia a dor daquele homem. Então quando terminei umas 2, 3 da manhã, nós fomos. Quando chegamos à porta que ele começou a abrir lá, ela estou de lá. Qual é o feiticeiro que você está trazendo agora? Não tinha dúvida que era obsessão.
Entramos e eu disse para ele, jogue um cobertor sobre ela e desamarre. Ele disse, Edivaldo, se desamarrar, ela vai... Nem eu aguento com ela. Desamarre. Nossos bons espíritos que ajudarão. Mas ela vai bater no seu livro. Se estiver precisando, até a natureza me bate. E Chico Xavier tomou uma surra de Bíblia, de Evangelho. Então tomou a surra de um sedado. Ele desamarrou e quando ela veio, furiosa, eu falei assim, bem, irmão, ele parou. Você é um covarde. Deixa eu dizer com toda a ternura, por que você se aproveita da sua aparente invisibilidade para atormentar esta pobre mulher? Esta família, este homem que trabalha, as crianças estão chorando lá. E aí mantive o diálogo. Consegui atingir o fulcro do espírito. Porque ele me contou uma tragédia de que fora vítima do marido dela e estava se vingando. Há um distúrbio de comportamento e talvez uma conduta diferente, que não é reprochável. Reprovável é a maneira do indivíduo conduzir-se de qualquer forma, mas se o indivíduo se respeita o próximo, tem a sua ética, ele tem direito de viver, de ser feliz, não tem direito de ficar no armário, suicidar-se, enlouquecer por preconceitos banais. Nós temos que respeitar o direito que a vida nos dá a cada um de nós. Respeitar, amar a pessoa e não a falsas peculiaridades que nós atribuímos dignidade ao sexo anatômico, mas não ao sexo moral. Quantos indivíduos que funcionam sexo e mente e são cábulas, malfeitores de toda ordem, e quantos outros que têm a dificuldade de expressar a anatomia unida à fisiologia na arte, na beleza, no amor, e agora na família, indo buscar crianças rejeitadas e abandonadas e dando-lhes dignidade, dando-lhes amor materno, porque embora os hormônios sejam masculinos, a alma é feminina e vice-versa. Porque agora me permitam repetir uma frase de Hamlet: há mistérios peregrinos e há muitos mistérios do destino. Daí nós temos que dividir esse amor e compreender no sexo, mas também no comportamento, mas também na convivência, que nós estamos no rumo de uma família universal e temos que treinar na família biológica, na família carnal, no próximo que está mais próximo de nós. A sexta função da máquina é a emoção de natureza superior. E a sétima função, a inteligência superior. Então nós somos uma consciência e deveremos agora a última função, que é a consciência cósmica. Amar. E depois, qual é a última característica? A individualidade. Eu estou Divaldo Pereira Franco, mas eu sou um espírito que esteve atravessando várias entradas e saídas biológicas no corpo e sou a soma dessas experiências, reencarnação. Eu me lembro, por exemplo, que por volta de 1792, eu estava no país europeu e suicidei. Algo mais forte do que a minha emotividade fez-me perder o sentido da vida. Uma pessoa muito amada era vítima das circunstâncias revolucionárias locais. E eu a vi morrer. Eu tive um choque tão grande que saí correndo, atirei-me às águas congeladas do rio que passa no meio da cidade e desencarnei. Passaram-se já bastantes anos e eu trago a sequela até hoje. Quando criança eu fui asmático. Sofri de asma até os 14 anos. Posteriormente de uma bronquite permanente. 11 vezes eu tive broncopneumonia e recentemente. E tenho secreção orgânica até hoje aos 92 anos. Herança daquele ato rebelde de suicidar-me. Ninguém tem o direito de matar, nem matar-se. A lei de Deus é vida. E as dificuldades são
desafio para o progresso. Esta é a grandeza da doutrina, a que me reporto como sendo, desde os 4 anos, a que prova que somos espíritos imortais. E eles estão aqui conosco cantando as glórias sublimes da verdadeira e legítima fraternidade, convidando-nos a reflexionar em torno do nosso vazio existencial, da nossa angústia. Nós vemos aí a angústia, que é uma necessidade momentânea, levando a depressões profundas. Dizia há pouco aos amigos na televisão que a Organização Mundial de Saúde estabeleceu que existe na Terra 360 milhões de depressivos. Mas será que são todos depressivos orgânicos? A psiquiatria vai encontrar a psicogênese da depressão em fatores endógenos, internos, em fatores externos ou exógenos. Por exemplo, a hereditariedade. Se alguém aqui descende de um depressivo, tecnicamente ele tem 30% de ser depressivo também. Se ele sabe disto, ele faz um estudo naturalmente de precaução, faz uma terapia antecipada. Mas se ambos os pais foram depressivos ou esquizofrênicos, a estatística é de 70% de probabilidade. Uma doença infecciosa, sífilis, tuberculose, AIDS, as sequelas dessas doenças levam, tecnicamente, à depressão. Mas existem os fatores que são chamados eventos de vida, os dramas emocionais, a sensibilidade, as castrações, os conflitos sexuais, os dramas do abandono são também fatores propiciatórios. Mas existem também fatores espirituais, porque nós somos viandantes da imortalidade. Na película que alguns viram e os outros talvez verão, nós vemos um espírito que me perseguia. Eu contava 8 anos, estava banhando-me. Eu era muito católico, eu estava no catecismo da igreja, tinha tendência para o sacerdócio, fui presidente da Cruzada Eucarística, fui sacristão por muitos anos, e então nesse dia de 8 anos eu estou, quando me aparece um ser monstruoso, horrível, ele faz, vou te matar. Eu berrei e fiquei apavorado. Minha mãe era um anjo tutelar, como as mães. E então ela veio, eu me estava banhando, disse, o que foi? Devia estar muito ocupado. É que meu filho que foi, eu disse, um monstro. Ele disse que vai me matar. Então deixe, mãe. Ela me agarrou, me abraçou. E era muito católica, começou a orar o Pai Nosso. Ela disse, Deus há de salvar meu filho. Porque eu era muito perseguido. Eu via passar noites sem poder dormir. E hoje, quando a criança está brincando com outra criança, nem sempre é imaginação. Muito cuidado. Está vendo mesmo, porque até os 7 anos há uma percepção muito grande do espírito que ainda não se reencarnou totalmente. E então há uma percepção que ele está com as antenas psíquicas muito vivas do lado de lá. Pois bem, então esse espírito me acompanhou anos a fio. Me criou situações embaraçosas. Certa feita, eu caminhava na rua Chile, havia terminado o trabalho e caminhava com um amigo que era francês. E eu tinha muita amizade a ele, nós íamos fazer um cursinho que eu pretendia fazer o antigo artigo 100. Hoje já não é assim, tem uma outra denominação. E então alguém me puxou, deu-me um murro na cara, que me arrebentou o osso, e eu caí sobre uma vitrine de uma joalheria. Foi um horror, um escândalo. O dono veio, mas eu me feri muito. E então, quando eu caí, a pessoa disse, ai, me perdoe, eu me enganei. Olha que maravilha, se enganou com minha cara. Eu estava atrás do sujeito que anda tentando perturbar minha mulher, e olhei de trás, pareceu, e eu não tive dúvida. Ele disse, senhor, vai embora, vai me deixar. E foi uma coisa. Eu fiquei aturdido e fui para casa. Meu amigo ficou também aturdido, fez aquela multidão, me botaram tantos para lá, porque eu parecia uma tartaruga de tanto medo. Eu então fui para casa. Eu digo, vou procurar minha mãe. Quando eu falar mãe, não tem nada a ver com Freud. É um amor sublime, não é um amor de filho pela mãe, como Freud enuncia tantas vezes. É amor transcendente. Então, quando eu fui entrando
Ela estava na cozinha e eu me dirigia ao meu quarto. Ao chegar ao quarto, eu vi aquele mesmo ser. Me disse assim: agora eu sei como te matar. Eu te soquei a cara. Da próxima vez eu vou botar o revólver na mão de um indivíduo e te mato. Quem assistiu o filme Ghost há de lembrar-se daquele assassinato. É exatamente assim. Eu então estava tão emotivo e tão sofrido que me ajoelhei e disse assim: o senhor me perdoe. Se eu lhe fiz algum mal, perdoe. E ele disse: o mal que você me fez é imperdoável. Vamos recordar, e como eu estou falando, eu ouvi. Estamos no ano de 1625, em tal cidade. E você é secretário e tal. E me narrou uma experiência na qual eu o teria prejudicado. Eu exerci uma função legal junto à autoridade. E contribuí, ou melhor, eu assinei um processo no qual ele teria que pagar a vida com a pena capital. Era um criminoso. E eu assinei um processo, chegou, eu tinha que assinar, era meu dever. E então eu disse assim: eu devo ter sido muito ruim, mas eu lhe confesso que já não sou. Eu não mato nem barata, nem muriçoca. Eu não mato, não gosto. Tá aí, eu largo para lá. Então me perdoe. Eles me dizem: perdoado? Nunca. E esse espírito me acompanhou 40 anos. 40 anos. Por fim, ele me disse um dia: tu não me convenceste. Ou melhor, não me venceste. Tu me convenceste pela paciência. Eu vou te dar uma trégua, depois eu volto. Eu fiquei tão contente. Mas no dia seguinte, quando eu acordei, eu me senti tão mal. Eu digo: meu Deus, o que está me faltando? Era ele. A gente acostuma com tudo. As obsessões. Há mais obsessões do que parece. Allan Kardec, Livro dos Médiuns, capítulo número 23. Nos sanatórios psiquiátricos, um grande número de psicopatas nada mais são do que obsidiados. A obsessão é também pandêmica. Mas o que fazer? Kardec dá receita, no mesmo capítulo: orar. Orar não é repetir palavras, é voltar-se para Deus, ter paciência. A caridade que nós fazemos dão-nos títulos e as terapêuticas do Espiritismo. O Espiritismo hoje pode enfrentar a medicina vibracional, porque nós temos a terapia do passe, vibrações, a água magnetizada, nós temos o diálogo psicoterapêutico ao enfermo, ao invasor, ao obsessor, e temos as reuniões especializadas nas quais nós dialogamos com aqueles que não nos compreendem. Quantos inimigos nós temos? Eu não sou inimigo de ninguém, mas tenho inimigos. O que é que eu posso fazer? A pessoa não gosta, simplesmente não gosta. Não faz muito, chegou um senhor, tocou-me nas costas e me disse pessoalmente: Divaldo, não tem nada que lhe vença. Eu digo: não. Por quê? Eu digo: porque eu amo Jesus, eu ando com ele. Pois é, Divaldo, nem eu consegui lhe derrubar. Ele diz: mas por quê? Não sei, não gosto de você. Eu digo: que bom que você me falou. Agora me desculpe eu ser antipático, eu gostaria de não ser. E aí ele fez uma volta, depois ele retornou e disse: posso dar um abraço? Eu digo: não, é que eu o abraço. Para você ver que os feios também têm direito a viver, não só os bonitos. Então todos nós temos, não se preocupe, não tem inimigo, inveja, competição, sentimento inferior. Quem não pode competir conosco tenta nos derrubar. Quem não pode subir, puxa para baixo. Não revide, não entre no mal, não aceite o mal dos maus. Deixe que o mal consuma os próprios maus. E nós olhemos com certa compaixão. Diz assim: meu Deus, eu já valho alguma coisa. Alguém não gosta de mim. É porque eu sou diferente. Porque se eu fosse banal, se eu fosse canalha, se eu concordasse com o suborno, aí eu era simpático, porque eu tinha dinheiro para comprar a consciência, mas não tinha dignidade para viver a própria consciência. Porque os poderosos também se matam, porque também entram em depressão, porque somos todos humanos e estamos aqui na Terra para evoluir. Nesta mensagem que eu estou pensando em fazer uma mixórdia
vários temas num tema, para tocar vários pontos, gostaria de dizer, ao sairmos daqui, levemos algo de bom que possa ter havido na nossa proposta verbal. A esperança, a alegria de que tudo vai dar certo. E somente nos acontece o que nós devemos. E o que nós devemos às leis divinas é fatal. A pessoa não muda de um lugar para outro sem levar-se a si mesma. Eu vejo pessoas vão passar férias para poder passar os problemas, mas os problemas vão com a pessoa. Os problemas entram de férias também. Resolva o problema e passe férias depois. Olhe o inimigo e diga assim, eu hei de conquistá-lo, mais cedo ou mais tarde. Mas, sobretudo, seja esse grande, esse único homem, atingir a mais elevada qualidade de amor, isto neutralizará o ódio de milhões. Ele neutralizou o ódio de 700 milhões de paquistaneses e indianos amando. Nós podemos conquistar o esposo, o parceiro, o filho, o amigo, o chefe, o inimigo, amando e fazendo da nossa vida um verdadeiro evangelho de ações positivas. Então, eu gostaria de agradecer e pedir que todos agradeçamos. Nós achamos que nossa vida está tão ruim, mas nós temos tesouros inalienáveis, de um valor inestimável, que não vendemos por nada. Eu tenho assim, meu Deus, eu quero agradecer-te a dádiva da vida, a minha vida santa e colorida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores, em tonalidades mil. Mas diante do meu olhar, eu detecto na terra os cegos, que vivem na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do ormeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais. A gente ouve uma vez e não esquece nunca mais, mas diante da minha voz que canta, eu vejo na terra os que padecem de afasia. Não canto de noite, não falo de dia, oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos dos adeuses, mãos de sinfonias, mãos de cirurgias, mãos de psicografias, mãos de poesias, mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso vagar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra alijados, amputados, marcados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante ser uma mansão, um duplex, uma favela, um ninho, um gramado de Douro, um bangalô, uma casa no caminho, seja o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor. Pai, mãe, mulher, marido, um companheiro, uma companheira. O importante
é que ali esteja um amigo que nos dê a mão, um gato e um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para repousar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, Senhor. Peço para vocês mais 4 minutos, nós temos um vídeo para encerrar, e como nós não temos monitor aqui, eu quero que o Divaldo veja esse vídeo e que vocês tenham a mesma sensação assistindo ele na tela. A viagem de volta. Há muitas moradas na casa do Pai. Que mora dentro de você. De você, de você, de você, de você também. Deus te abençoe. Gostou? Foi a palestra. Foi a palestra. Deus te abençoe. Os amigos que estão de azul, Milton, vem pra cá. O pessoal que está de azul, vem ao palco para fazermos todos uma foto junto com o Divaldo. E fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm. A lição pro futuro vem da alma e do coração, é buscar a paz, não olhar pra trás. Com amor, se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo.
pra trazer perdão e dividir o pão.